Se vocês ainda não sabem como custear o seu serviço, se você não sabe ou tem receio, ou mesmo tem uma certa dúvida se você está custeando certo ou não, vou te mostrar essa ferramenta aqui. Essa ferramenta é uma ferramenta de calcular custo de reforma. Então, como é que você faz para acessar? Você coloca calculadora.obra.ninja. E aí você já tem disponível essa tela e basta clicar em começar o orçamento. Aqui é um processo interativo que você consegue, passo a passo, desenvolver o seu custo para a sua empreitada ou para o seu serviço mais simples, né? Envolvendo ou uma pessoa ou uma equipe grande, por um prazo curto até médio e longo. Eu vou te mostrar como é que funciona. Aqui a gente tem as informações básicas, depois mão de obra, depois custos adicionais. Aqui você consegue selecionar serviços numa lista pronta ou cadastrar um serviço novo. Na lista pronta, a gente pode começar por uma pintura, que ela já traz uma unidade em metro quadrado. Aqui a gente consegue colocar a quantidade de metros quadrados a ser pintado e a duração do trabalho, 7 dias. E aqui a gente também pode mudar a carga horária diária. Nesse caso, uma pintura de 248 metros quadrados por 7 dias, por 8 horas por dia, ele está rendendo uma produtividade de 4,43 metros quadrados por hora ou 35,43 metros quadrados por dia. Próximo passo, a gente dimensiona a equipe envolvida. Se é só uma pessoa, e aqui o custo de mão de obra. O custo ele está como R$ 20 a hora. Isso aqui ele gera R$ 160 por dia. Por quê? Uma hora vezes 8 vezes 20, 160. Ah, não, minha mão de obra é mais barato que isso, é 120. Tudo bem, R$ 15 a hora e a gente converte em R$ 120. Ah, não, mas a minha equipe são duas pessoas. Tá. Com isso aqui, com duas equipes, nessa carga você tem 240 por dia, num total de R$ 1.680. Isso te traz o quê? Te traz o custo do metro quadrado. Isso aqui está custando R$ 6,77 o metro quadrado. Satisfeito com isso, a gente pula para a próxima etapa, custos adicionais. Em custos adicionais, a gente coloca alimentação, que também é custeado por dia. Nesse caso, se a gente colocar R$ 20, a gente tem 40 por dia, 280 no total. Transporte, pode colocar R$ 10, seriam R$ 140, R$ 20 por dia. E se você tiver alguma despesa com ferramental, vamos dizer que nesse processo de pintura você entrou com a massa, entrou com a lixa, ou é um cliente que exige um cuidado um pouco maior, você tem que fazer lona, você tem que cuidar com fita crepe, enfim, isolar toda a parede, todo o ambiente, você pode colocar uma taxa fixa. Esse valor ele não é vinculado em nenhuma outra variável. Então você pode colocar ele aqui, ó, que ele vai aparecer sozinho. Vamos colocar R$ 250. Esses custos adicionais, eles adicionaram R$ 2,70 no metro quadrado. E a gente pode ficar satisfeito com isso e ir para a venda. Na venda, a gente configura o risco. O que é o risco? Risco é o imprevisto, é o que você não controla. Se você está fazendo uma pintura externa, pode ser a chuva, pode ser intempéries, pode ser qualquer fator que prejudique o trabalho. Se é uma mão de obra que você não conhece, uma equipe nova, também pode te deixar na mão. Isso também pode gerar um risco um pouco maior. Ou se é um local de difícil acesso, ou acesso mais restrito, pode ser um condomínio um pouco mais, que tem a vigilância um pouco mais forte, ou então uma área industrial, onde você tem que fazer integração. Tudo isso vai gerar mais custo para você, menos produtividade. Você pode colocar como risco. Aqui, o risco de 3% ele é classificado como baixo. Acima disso, você tem um custo médio e um custo alto. E que a gente mitiga esse custo com o valor. Então, aqui está R$ 235. Vamos dizer que é um custo baixo, né? Um risco baixo, R$ 70. Margem de lucro e impostos. Mesmo que você seja uma dessas pessoas que vai trabalhar e vai ser remunerado, você também tem direito a essa margem de lucro. É importante você
frisar isso. Por quê? Porque você está dando garantia do trabalho e você está liderando a equipe, mesmo que seja uma pessoa. Então, a gente tem no final aqui R$ 2.928 de total de venda para essa obra de pintura. Isso te dá R$ 11,81 o metro quadrado. Aí vamos supor que o cliente fala, não, eu te dou alimentação. Vamos ver o que isso interfere. Você volta, zero alimentação e vai na configuração de venda. Ó, faça 10,40. Ah, não, mas eu te dou o transporte também. Né? E vai, ó, 9,70. Ou então, vamos manter o transporte e alimentação. Um pouco mais baixo. Aí a gente volta na casa dos 11,46. O próximo passo são os passos para a gente obter o relatório. Então, você coloca o cliente e o nome da sua empresa. Aqui é importante o celular, por quê? Porque você vai receber isso pelo WhatsApp depois. Aí você vai receber em formato PDF. Você pode tanto usar para controle interno ou para fornecer para o cliente. Então, aqui ele calcula o orçamento e ele vai te dar os gráficos das composições de custo que vão gerar a sua venda. Aqui a gente consegue ver que a mão de obra é a maior parte, mais de 60%. Só que é o seguinte, os outros custos também são muito relevantes, né? Então, você que pensa somente em metro quadrado, um metro quadrado fixo para todo cliente, por exemplo, você fala, o seu metro quadrado é R$ 10, aqui você já está perdendo dinheiro. Por quê? Porque nesse cenário você tem alimentação, transporte, despesas gerais, risco, lucro, impostos, e isso pode variar de acordo com o cliente. Então, é muito importante a gente fazer esse cálculo para cada cliente e para cada tipo de obra. Agora eu vou demonstrar aqui uma outra forma, que seria uma reforma completa, usando esse mesmo critério de cálculo. Vamos dizer que agora você vai reformar um apartamento completo. Então, você vem aqui em novo cálculo, e aqui a gente tem ela reforma completa. Eu não vou usar essa porque ela está em verba. Eu posso escrever, ó, reforma completa. E aqui, reforma completa apartamento. E aqui eu coloco a unidade de metro quadrado. Vamos dizer que esse apartamento aqui ele tem 150 metros. E é uma reforma completíssima, com demolição, piso, parede, quadrias, tudo. Revestimento cerâmico, enfim. E aqui a duração são em meses. Você vai ter 3 meses para trabalhar nessa obra. E a carga horária vamos diminuir. Vamos dizer que lá tem uma questão de barulho, o condomínio não deixa, você vai trabalhar só 7 horas por dia. Esse é o limite. Aqui, a equipe, você vai conseguir uma equipe de R$ 140 por dia. E você vai ter uma equipe de 3 pessoas. Só o custo de dia deu 420. O custo de total dessa obra deu 25.620. Isso só mão de obra. Né? Se o cliente for pagar por medição, fosse pagar por medição, ele teria que desembolsar 8.400 por mês. Né? Até agora a gente calculou um custo de R$ 170,80 por metro quadrado. Em custos adicionais, vamos dizer que essa obra é um pouco longe. Né? Vamos dizer que você tem os R$ 25 de alimentação e os 15 de transporte. E além disso, você vai ter um ferramental que você vai precisar alocar. Né? Você vai alocar rompedor, você vai alocar aspirador e outras coisas, como furadeira de impacto, enfim. Né? Você vai gastar R$ 1.500 e você vai precisar manter essa obra isolada com lona, com fita crepe, enfim. Você vai ter essa despesa com materiais para reforma. Na configuração de venda, você vai ter um risco alto. Por quê? Esse é um prédio antigo e você não tem domínio do que está lá. Imagina que pode ter uma tubulação de ferro, uma de cobre, encontrar um pouco um revestimento mais difícil de tirar, uma porta mais difícil, enfim. O lucro você pode deixar em um pouco maior. E aqui a gente já tem o total do apartamento, né? R$ 308 o metro quadrado, R$ 46.000
o total. Só a mão de obra. Com venda, é claro. O próximo passo é o que a gente já fez, né? José e ABC. E aqui você coloca o seu telefone para... E aqui a gente obtém também as composições de custo. Veja que o valor final de 46 mil, o valor de metro quadrado 308, mais os outros custos de alimentação, transporte, despesas gerais, risco, lucro, impostos, eles são bem relevantes, né? Eles chegam quase próximo ao custo da mão de obra. Então, mais uma vez, nesse cenário você não pode calcular por metro quadrado. Você tem que ver cliente a cliente, local a local e detalhar esses custos. Aqui a gente tem aqui mais alguns dados, né? E aqui você vai obter o relatório analítico no seu WhatsApp. Então era isso que eu queria mostrar para vocês e muito obrigado.